Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Hã? There was a crooked man and he walked a crooked mile. He found a crooked sixpence upon a crooked stile. He bought a crooked cat which caught a crooked mouse, and they all lived together in a little crooked house. There was a crooked man. Fala galera do Câmera Cega, e hoje trazendo para vocês a crítica do segundo filme da franquia Invocação do Mal, ou seja, Invocação do Mal 2, atendendo a pedidos e continuando aí a alimentação, podemos dizer assim, o crescimento do nosso catálogo de críticas de filmes que já estrearam há algum tempo ou mesmo de filmes mais antigos. No caso de Invocação do Mal aí, que estreou Invocação do Mal 2, né, que estreou em 2016. E aí ao fundo, galera, vocês têm a música de um brinquedinho que aparece em Invocação do Mal 2, uma música aí que já se tornou icônica, né, do Homem Torto, e que tanto quanto o próprio filme Invocação do Mal 2 tornou-se um verdadeiro sucesso. Se o primeiro filme já havia sido bem sucedido, o segundo se tornou aí realmente um fenômeno. E esta sequência da franquia dá continuidade à saga do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados respectivamente mais uma vez aí pelo Patrick Wilson e pela Vera Farmiga. E a trama desta sequência também é baseada em fatos reais, inclusive em um dos casos aí de assombração mais documentados em toda a história, um caso aí ocorrido em Enfield, na Inglaterra, 7 anos após os eventos de Invocação do Mal 1. Portanto, a maior parte do filme se passa aí em 1978. Mais uma vez, o casal é chamado para auxiliar uma família que acredita estar sendo atormentada por alguma entidade maligna. E bom, galera, o que dizer desta sequência de Invocação do Mal? É muito interessante como este filme tem algumas diferenças, tem um certo contraste em relação ao primeiro filme, mas em geral mantém na realidade exatamente a mesma fórmula que o primeiro filme apresenta, de uma maneira que funciona tão bem que, né, temos aí as provas em termos de sucesso que deu tão certo. Eu vou começar falando de algumas dessas diferenças, beleza? Para depois chegarmos aí na questão da manutenção da fórmula geral da narrativa. É muito interessante observar, por exemplo, como o local no qual se passa a trama aí da família inglesa, como esse local foge daquele clichê ligado a esse tipo de filme de terror no que diz respeito ao posicionamento geográfico dos ameaçados, no caso da família, porque na verdade eles não estão vivendo em um local isolado, não é? Eles estão em um daqueles conjuntos de casas, não é? Onde as casas ficam grudadinhas uma do lado da outra. Então essa ameaça na verdade passa a não ser sentida não apenas pela família, mas inclusive pelos vizinhos, pelas pessoas que estão próximas, e na verdade isso vai gerar toda uma comoção, inclusive chamar a atenção da imprensa, não é? E isso, claro, remete à realidade do caso mesmo, porque realmente isso gerou uma comoção enorme
na Inglaterra na época, tanto que se tornou, né, um dos casos paranormais mais bem documentados da história. Então ela é uma ameaça que está à vista de todos, mas que mesmo assim o roteiro James Wan consegue tornar tão ameaçadora quanto a ameaça do primeiro filme, justamente pela coragem talvez de trabalhar com essa exposição, porque se torna uma ameaça, pode-se dizer assim, que não tem medo, né, de enfrentar mesmo toda uma multidão aí, né, com os seus olhos voltados para aquela situação. No mais, galera, a gente pode dizer que não há mais muito para dizer sobre este filme, no sentido, é claro, de que, como eu mencionei, na verdade ele mantém muitas das características do primeiro filme. Nós temos a crítica de Invocação do Mal 1 já aqui no canal também. Porém, neste segundo filme nós podemos dizer que, se por um lado a fórmula é mantida no sentido de continuarmos com um terror de qualidade, principalmente por não se apoiar em sustos fáceis, por continuar trabalhando com aquele terror mais implícito, onde a ameaça não é bem definida até os momentos finais aí, também bem eletrizantes, assim como no primeiro filme. Se por esse lado essa característica se mantém no que diz respeito ao terror, por outro lado, a parte humana de construção dos personagens, a parte dramática, ela é mais forte ainda aqui do que no primeiro filme, tanto que isso levou uma parcela do público, muita gente inclusive que não havia assistido ao primeiro filme, como o segundo fez tamanho sucesso e depois assistiu ao primeiro, de afirmar que achou o primeiro filme mais assustador. Eu particularmente achei o segundo filme tão assustador ou até mais do que o primeiro, né? Mas é compreensível que algumas pessoas tenham chegado a essa conclusão, porque o segundo filme ele vai bastante além do terror, né? Chegando até mesmo muitas vezes a não parecer mesmo um filme de terror, porque a parte dramática de construção dos personagens, da forma como funciona a relação dentro dessa nova família que os Warren precisam ajudar, né? Uma família cheia de problemas aí, que está se degradando, com a mãe da família, com a matriarca, né? Separada do pai e tudo mais. Essa parte humana é muito mais forte nesse filme, e a relação do casal dos Warren, que já era trabalhada de uma forma chamativa no primeiro filme, aqui também é trabalhada com ainda mais força, né? Falando da cumplicidade dos dois, da relação dos dois com a filha, e a relação dos Warren com a família que eles tentam ajudar também é mais aprofundada. Inclusive tem uma cena envolvendo música no filme. Não vou dar maiores spoilers para quem eventualmente ainda não assistiu, mas a maioria aí deve saber do que eu estou falando, né? Uma cena muito bacana aí, envolvendo música, e que explora de uma maneira muito bacana, traz todo esse diferencial dramático em relação a filmes de terror com os quais a gente está acostumado, traz todo um diferencial, um momento especial no que diz respeito à relação entre os Warren e essa família que eles tentam ajudar. Então isso só fortalece, né? A nossa relação com os personagens, faz com que a gente se importe com eles. E o James Wan continua trabalhando muito bem com a tensão no que diz respeito às intenções dessa ameaça que paira sobre a família, rende sequências
incríveis aí que quebram inclusive com as nossas expectativas, que a gente fica esperando um susto mais gratuito, né? E não é o que acontece. Então, como os nossos personagens mais uma vez são muito bem construídos, a gente se importa muito com o que acontece com eles, tendo-se em vista aí, né, para contribuir essas ótimas sequências de tensão. Então, galera, principalmente por essa coragem do filme de ir além do terror, né, de ampliar realmente a qualidade com um acerto de uma maneira que realmente funciona em relação ao primeiro filme. Isso fica ainda mais claro nos momentos finais do filme. Por isto, este filme merece, na minha opinião, 4,5 estrelas de 5. Lembrando que outro elemento ainda mais forte em relação ao primeiro filme é a trilha sonora, né, galera? Que nós temos até Bee Gees aí na trilha sonora, ajudando muito a ambientar também a época na qual esta trama se passa. E com o sucesso deste filme, está sendo muito aguardado já em Invocação do Mal 3, que já foi confirmado. A princípio a estreia será em julho de 2018 e com certeza nós estaremos trazendo a crítica aí, talvez até alguns dias antes do filme chegar aos cinemas. Estaremos trazendo a crítica exclusiva para vocês aqui também no canal, com certeza, ok, pessoal? Então eu vou pedir que, se você curtiu essa crítica, por favor deixe aquele like favorito básico para dar aquela força para o canal, ok, pessoal? Para que eu possa trazer cada vez mais críticas para vocês o mais rapidamente possível, inclusive a de Invocação do Mal 3, até alguns dias antes de chegar no cinema, né? Para que eu possa aí comparecer à cabine de imprensa de Invocação do Mal 3 e trazer a crítica para vocês alguns dias antes dela chegar aos cinemas. Crítica sem spoilers, naturalmente. Beleza, galera? E comentem aí bastante também, que eu sei que vocês têm muito o que falar sobre suas experiências particulares com Invocação do Mal 2 no cinema ou em casa. Eu sei que esse filme deu muito o que falar em termos de experiências aí de quem assistiu esse filme. Eu sei que tem muita história, né, galera? Então será um prazer aí conversar com vocês nos comentários, beleza? E fiquem aí mais um pouquinho com esta icônica musiquinha de Invocação do Mal 2 do Homem Torto. Um abracéfilo para todos, aquele abraço cinéfilo. And they